Fala aí pessoal, tudo bem? Wagner Freitas falando. Sou instrutor técnico de climatização há mais de 10 anos. Se você quer entrar para a área de ar-condicionado e não sabe como, esse vídeo é para você. Vou te mostrar 5 passos direto, rápido, para você não perder nem tempo e nem dinheiro. Vamos nessa? Primeiro passo: leia sempre o manual de instalação do fabricante, principalmente de modelos que você quer instalar, de famílias de equipamento que você quer instalar. Normalmente, os equipamentos mais instalados são os splits drywall, conhecido como aquele split de parede. Você vai nos hotéis, eh, em residências, você vê sempre, normalmente em cima da janela, em cima da porta, ele fica na parede, né? Tem outros modelos, cassete, peso-teto, lutado, enfim, são vários, mas o mais utilizado, o mais instalado em praticamente todos os ambientes de pequeno até 50 metros ali normalmente, um pouquinho mais, quadrados, né, metros quadrados, são essas máquinas split drywall, até por conta do preço, né? O preço é bem mais barato do que um piso-teto, do que um cassete, então é um equipamento hoje mais comercializado. Então leia o manual de instalação, se você tem mais afinidade ou se você é parceiro de alguma revenda que trabalha mais com um fabricante ou os seus clientes eles trabalham especificamente mais com um fabricante, leia sempre o manual desse produto, mas procure ler também dos concorrentes desse fabricante, é importante, principalmente quando você vai passar em infraestrutura ou quando o cliente comprou uma máquina e você não sabe sobre essa máquina, porque tem algumas especificações, especificidades dessa máquina que se você não fizer corretamente, se você não instalar de forma correta, você pode perder a garantia do fabricante para esse produto. Então, ninguém quer perder a garantia do produto. Então, este é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Compre ferramentas simples, mas boas, né? Equipamentos caros, ferramental caro para quem está iniciando, não faz muito sentido, até porque é o payback, né, o tempo que essa ferramenta demora para se pagar, vai demorar muito mais. Então, existem manifolds de digital, existem balanças das mais top, das mais caras, bomba de vácuo e tantos outros equipamentos e ferramental, mas às vezes você tem um manômetro analógico, você tem um vacômetro digital, você tem um termômetro, o pessoal fala muito de termômetro penta, mas você tem outros termômetros de bulbo, né, que é aquele que tem a ponta metálica, você tem diversos tipos aí no mercado e mais em conta. Você tem o de única ponta, você tem o de ponta dupla, que é o bi, né, o Thermopar que o pessoal fala, e você tem o Penta, que é de uma marca muito famosa. O pessoal normalmente sempre fala do Penta, por ele ter uma facilidade maior de você manusear ali, de você já ler vários parâmetros praticamente só de uma só vez, porém você tem outros equipamentos que são semelhantes, que também vai te trazer um bom retorno, que vai chegar ao resultado final, que é analisar a temperatura, que é verificar a temperatura, e vai te atender normalmente, perfeito? Então procure comprar ferramentas boas, baratas, porque às vezes você vai na onda de youtubers, na onda de pessoas que já são renomados ou empresas que já são consolidadas e eles têm ferramental de marcas mais tops, assim, né, por se dizer, e também ferramental mais top, mas não significa que se você trabalhar com ferramental de entrada, ferramental mais barato, você não vai fazer o mesmo serviço e não vai ter a mesma qualidade. É lógico que com ferramental melhor, com ferramental adequado e correto, você otimiza o seu tempo de instalação, ou de manutenção preventiva, ou até corretiva. Mas procure comprar ferramentas que você consiga pagar e que ela se pague num espaço curto de tempo, porque é uma forma de a sua empresa crescer no mercado, ok? Então vamos lá para o terceiro passo, né? Trabalhe com um ajudante antes de ir sozinho, né? Então aliás, trabalhe com ajudante, não, trabalhe como ajudante antes de você querer ir sozinho. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, por mais que o treinamento, por mais que você assista vídeo nas mídias sociais, por mais que você leia manual de instalação, vá te trazer conhecimento e reconhecimento bom e é válido, até porque você não vai, como a gente costuma dizer, cru para o campo, sem conhecimento de nada, eh, entenda bem, você trabalhar de ajudante vai te dar agilidade, vai te dar praticidade, vai te dar noção das coisas, vai te dar de uma ordem de como se deve fazer. E a experiência de técnicos vai auxiliar você no dia a dia, vai auxiliar de uma forma que você saiba como proceder, principalmente se houver algo errado, se houver algum obstáculo, alguma objeção. E você só viu os vídeos ali institucional, já pensou você estar na casa do cliente e ali com o celular olhando o vídeo? Embora os técnicos também façam isso, embora
não é problema, mas, você olhar no celular para de repente para ver uma ou outra informação. Agora o cliente perceber que você está no passo a passo, olhando o passo a passo de como fazer a instalação, eu acho que não é tão legal, né? Não é que não dê para fazer, mas o risco de você errar e o risco de dar errado é muito grande, perfeito? Então vamos aí para a quarta dica: faça parcerias. As parcerias, elas devem ser feitas tanto com outros técnicos, né? E principalmente se você não seguiu o terceiro passo, o passo anterior. Por quê? No passo anterior, no terceiro passo, quando você trabalha como ajudante, você vai adquirir conhecimento. Embora o fato de você também adquirir conhecimento não significa que você não tenha que fazer parcerias. Mas por que que a gente fala de fazer parcerias e qual o sentido da parceria? A parceria também serve para essa questão de quando você tiver um problema no campo trabalhando sozinho, você ter para quem recorrer, você tem que ter para quem perguntar, né? Você saber ali como proceder na hora do desespero, onde que eu vou buscar as informações? Então as parcerias também te auxiliam nisso. Vai aqui, vai ali, faça dessa forma, faça daquela outra forma. Como também parcerias comerciais. Parceria, você pode fazer parceria com arquiteto, parceria com decorador, parceria com engenheiro, você pode fazer parceria com distribuidores, com revendas, que vende produtos aí para o mercado, tem vários, tem diversos no mercado, inclusive que pagam para você ART, ART, não é ART, tá? É RT, que é reserva técnica. O que é isso? Você tem um cliente, que o cliente quer comprar um produto, você indica, ó, tem a parceria com essa distribuidora, ou com esse distribuidor de ar-condicionado, que eu sou parceiro deles e eu consigo dar garantia. Então, qual é a vantagem da parceria? Você normalmente consegue dar a mesma garantia que o credenciado, então isso favorece bastante. E um outro detalhe, o seu cliente, ele vai pagar, vai fazer toda a parte de financiamento direto com essa empresa. Então, você não vai se preocupar, você não vai precisar ter estoque de produto. Você vai usar o produto desses distribuidores. E um outro detalhe, enquanto você está instalando máquina, você está fazendo manutenção, você tem lá um consultor técnico, um vendedor, que ele vai estar atendendo o seu cliente, ele vai estar vendo a demanda, a necessidade do teu cliente baseado naquilo que você indicou o seu cliente comprar. Só que detalhe, faça um cadastro, faça um registro certinho desse cliente seu primeiro, né, para que você tenha o controle dessas vendas. Você tem que se organizar para você ter o controle da venda, porque senão a revenda vende o produto e você não vai saber como você vai proceder, né? Se foi vendido ou não, quando vai ser entregue ou não. Então é importante você ter esse cadastro, você conversar sempre com o seu consultor e você sempre conversar com o cliente para ver se foi fechada a venda, até porque você tem uma porcentagem, normalmente 5%, em torno ali de 5%, às vezes algumas empresas dá 7, às vezes dá 3, às vezes depende muito da negociação, tá? Mas a média de mercado é 5% do valor total da venda. Então, perceba que se uma máquina, você vende uma máquina de 3, de 4 mil reais, de 5 mil reais, como tem 7 mil reais como equipamentos cassete ou multisplit, então você ganha uma porcentagem de 5% em cima desses valores, é interessante, né? Então, faça sempre parcerias. E é o que eu comentei com você, ó, o fato de você ter essas parcerias, caso o seu cliente tenha alguma dificuldade, caso o seu cliente de repente precise acionar a garantia, ele vai te chamar e você vai conseguir dar a garantia total do produto. Você não vai dar aquela garantia legal. O que que é a garantia legal? A garantia legal, pelo Código de Defesa do Consumidor, normalmente é 90 dias, tá, do equipamento. E os fabricantes têm alguns que dão 5 anos para a máquina, 3 anos para a máquina, 2 anos para a máquina, e 5 anos para o compressor, ou 10 anos para o compressor, ou 3 anos para o compressor, e você vai conseguir dar essa garantia para o seu cliente, perfeito? Você vai ter alguém por trás ali das suas atividades, né, da sua negociação, que tem respaldo junto ao fabricante. Então, ele tem um credenciamento, né, como distribuidor credenciado com o fabricante, e você vai ter a parceria com ele. Então, o seu cliente será atendido dessa forma. Perfeito? Administre, a quinta dica, administre o seu negócio. Então, um dos erros técnicos, e eu falo porque eu já passei por algumas situações no mercado, onde a gente eh, não administra bem o nosso negócio, né? Não administra bem a agenda, não administra bem os chamados, quando tem um problema de garantia, também não administra as despesas, os custos operacionais, não lista, não tem uma organização das atividades, não cria uma rotina, enfim, não cria uma tabela de preço,
não tem um padrão de atendimento, não tem um padrão de serviço, assim, de organização do serviço, das etapas do serviço, acaba se perdendo, né, acaba ficando aí sem ter um ganho comercial, um ganho administrativo para sua empresa. Então é importante você ter uma boa administração. E por que isso? Porque se você não administra, se você não tem um checklist das suas atividades, se você não tem um controle da sua agenda, se você não cria metas para sua empresa, quais são as metas da sua empresa? Quantos equipamentos você quer e você quer e você pode instalar por dia? Porque às vezes você querer instalar 5 equipamentos no dia, será que você tem estrutura para isso? Com uma só equipe, você vai conseguir fazer isso? Seguindo o padrão do fabricante, sem perder a garantia do produto, tendo certeza que você vai instalar da forma correta para não dar retorno? Então, são alguns pontos aí que vocês devem se atentar, né, para que não venha a ter problema, perfeito? Então, eu quero deixar esses 5 passos para você. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui eu vou trazer dicas para quem está começando, então isso é importante para você, além de conteúdos técnicos passo a passo para você fazer gestão aí. Comente aqui, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou trazer outros conteúdos, outros passos também que você precisa seguir, mas esses passos são o mais importante, perfeito? Então, o primeiro passo, você vai ter que ler os manuais de instalação para você conhecer os produtos e o que cada fabricante exige, embora tenha uma meio que um padrão para algumas coisas, para tem alguns detalhes que são diferentes entre fabricantes, perfeito? A segunda dica para você comprar a ferramenta correta. A terceira dica, antes de você iniciar, crie o hábito, ou nem que você faça parceria, você vai trabalhar de ajudante, perfeito? E a quinta dica, faça parceria. A quarta dica, faça parceria. E a quinta dica, administre bem os seus negócios. Maravilha? É isso aí. Até mais, até o próximo vídeo.